Então, quarto ano, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando sobre, vai começar, né, o nosso conteúdo falando sobre o cotidiano indígena no passado. E aí alguns podem me perguntar assim, professora, mas hoje os índios não caçam, não pescam, tem índio que tem celular. Sim, é verdade. Mas, como eles têm ainda algumas festividades, porque eles realmente buscam preservar os seus hábitos e seus costumes, eles ainda têm algumas festividades e em alguns períodos eles procuram resgatar o modo de vida dos seus ancestrais, ou seja, eles procuram realmente viver como se o tempo, vamos dizer assim, não tivesse passado. E aí eles realmente caçam, pescam para obter o alimento. Porém, há algumas comunidades indígenas bem destacadas que realmente elas praticam, vivem ainda de toda essa prática dos seus ancestrais e vão vivendo e praticando até hoje. Ou seja, vivem realmente da caça, da pesca, tá? Da agricultura, porque os indígenas eles plantam e colhem alimentos e nós vamos ver isso. Aqui nessa página, principalmente, a gente vai ver como é que ficava essa divisão. E aí vamos lá. Vocês vão poder perceber que nas comunidades indígenas, os homens eles ficavam responsáveis por proteger, né, a comunidade e pela caça e pela pesca, tá? Já as mulheres ficavam na responsabilidade de cuidar dos filhos, e elas estavam responsáveis a todas as atividades relacionadas à agricultura, que é o quê? O plantio e a colheita de alimentos, tá? E elas também ficavam responsáveis pelo preparo, óbvio, dos alimentos e também algumas atividades relacionadas à fabricação de utensílios, tá? A construção de moradia, das moradias, né, indígenas, ela era feita com produtos retirados da natureza, tá? Palha, troncos de árvores, tá? E geralmente quem eu acho que se dedicava a essa parte aí de estar construindo as moradias eram os homens também, tá? E aí, nós vimos na semana passada que as moradias indígenas, elas não eram geralmente todas iguais. Algumas eram diferentes dependendo da comunidade, né, indígena. Cada uma tinha uma espécie de moradia. Alguns tinham habitações individuais por família. Outras a construção, né, a moradia era bem grande para abrigar uma família inteira, ou seja, o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia moravam todos na mesma habitação, tá bom? E aí vamos lá. Nós também sabemos que a relação dos indígenas com a natureza é de suma importância, porque eles realmente dependem da natureza para viver, e isso ainda hoje. Da natureza eles obtêm alimento, eles obtêm remédio, tá? Muitos chás que hoje a gente tem mania de usar, né? Ou nós utilizamos, um chá calmante, vou tomar um chá de erva cidreira. Esses hábitos também vieram dos indígenas, porque eles utilizavam as plantas para fins medicinais, como tem também ali na página 50, que eu não coloquei aqui. Mas mostra que quando eles estavam doentes, tinha uma pessoa que ela ficava responsável por fazer, né, todo aquele processo, um ritual, para que a pessoa ficasse curada. E nesse ritual, eles também faziam a ingestão de ervas medicinais, ou seja, eles extraíam o que eles precisavam da natureza, não só para se alimentar, mas em caso de doença, para obter a cura, tá bom? E aí, aqui no quadrinho verde da página 51, tem um trecho até bem interessante, ó, que fala assim, que eles consideram a terra como a grande mãe, porque ela os alimenta em todos os sentidos, não só no sentido de ter o que comer, mas no cuidado e preservação da sua própria saúde também, tá? Então, eles realmente têm essa preocupação de extrair, mas sem prejudicar a natureza. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aí as atividades que estão no livro, relacionadas ao texto da página 49 e 50, que é sobre os hábitos e os cotidianos, alimentos, né, indígenas, e as próximas páginas que virão após a página 51. Tá bom, gente? Beijinhos. A gente se encontra lá no grupo.